E hoje eu quero falar com vocês um assunto aqui que me fez estudar o dia todo para trazer para vocês. Literalmente desde a hora que eu acordei até agora o finalzinho da tarde. Porque quando nós não entendemos algo, nós devemos cavar, até achar algo, né? Até achar o entendimento daquilo. E isso hoje foi muito bom, porque me fez ver algumas coisas de forma diferente e nos trouxe um entendimento melhor do que esse texto que vamos ler quer dizer. Quem achou, diga amém. Amém, Deus. Isaías capítulo 11. Obrigado, Deus abençoe. E o verso de número 1 e o 2, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Diga amém. Amém. Esse é o texto básico que nós vamos tomar essa noite. Sempre lembrar os irmãos, olha, ficou bom, clareou, valeu. Sempre lembrando os irmãos que nós estamos estudando esse tema por orientação do nosso pastor Otaí. Hoje ele mandou uma mensagem abençoada lá no grupo, não sei se vocês viram, tem uma mensagem lá do pastor, e foi uma benção. Deus continue abençoando nosso pastor, nossa pastora, que está ali com a cara de saudade, né, pastor? Oh, meu Deus! Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco nosso pastor está de volta aqui nas quarta-feiras, nos dando um alimento necessário diário, um alimento pastoral. Meus irmãos, olha, eu quero convidar vocês a emprestar sua atenção, porque hoje nós vamos tratar de um assunto. Vamos ler bastante versículos hoje, porque esse texto de Isaías parece ser um texto muito simples, não é? Mas não é tão simples assim entendermos o que Isaías está querendo nos dizer aqui no capítulo 11. Isaías é um profeta messiânico. Isaías é um profeta que profetiza muito mais sobre o Messias, como ele agirá, como ele virá, como estabelecerá o seu reino na terra. E aqui no capítulo de número 11, ele está nos dizendo que ele quem? O rebento que vai brotar do tronco de Jessé, da descendência de Jessé, dos seus ancestrais, Jessé e assim por diante, né? Ele receberia o Espírito do Senhor. Diga, Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Só que esse Espírito do Senhor que ele diz aqui, ele se multiplica. É interessante, né? Porque primeiro, Espírito do Senhor; segundo, Espírito de sabedoria; terceiro, Espírito de entendimento; quarto, Espírito de conselho; quinto, Espírito de fortaleza; sexto, Espírito de conhecimento; e sétimo, de temor do Senhor. Ora, mas não só existe um Espírito Santo? Como é que Isaías vem aqui dizendo que tem 7 Espíritos? Que história é essa, Isaías? Que heresia é essa, Isaías? Não é heresia alguma. Nós vamos entender como o Espírito de Deus age, de que forma ele age e como ele age. É isso que Isaías está tentando nos dizer aqui. Ele está dizendo que o Messias virá e receberá o Espírito do Senhor, que se manifestará dessa forma, dentro dessas qualidades, dentro dessas faces que nós acabamos de ler aqui. É importante nós, irmãos, entendermos algumas coisas, alguns princípios básicos, porque Isaías conhece da presença de Deus relacionada ao que ele ouve falar do que era o tabernáculo. Porque o tabernáculo no deserto nada mais era do que um modelo de Deus, de como no futuro
ele se manifestaria e teria relacionamento com o homem, porque a vontade de Deus era sempre qual? Estar no meio dos homens. O tabernáculo móvel era justamente por isso. Tem quase mais de 1,5 milhão de pessoas no deserto, e Deus disse: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero me manifestar no meio de vocês. E como é que eu vou fazer isso? Aí Deus dá ordem a Moisés. Quando ele está no monte, Deus diz para ele: Moisés, presta atenção nisso aqui, Moisés, eu quero que você construa para mim um tabernáculo móvel no deserto. Aí Moisés disse: tá bom, Senhor, mas como é que vai ser? Deus disse: fica tranquilo, que eu já pensei em tudo, eu vou só ditar, você escreve como é que vai ser, tá bom? E faz, tá bem? Tá, então pode falar, Senhor. Olha, o tabernáculo móvel no deserto tem que ter tanto de largura, por tanto de comprimento, e tem que ser nessas cores aqui. Na entrada tem que ter um altar, e esse altar será chamado altar do holocausto. Do lado do altar tem que ter uma pia, que é chamado lavatório, uma pia de bronze. Depois disso, entra para o primeiro cômodo, então, do tabernáculo, que eu quero que você construa para mim. Nesse primeiro cômodo, do lado direito, tem que ter uma mesa. Essa mesa tem que ser abastecida todos os dias com 12 pães. Quantos pães? 12. Cada pão representa uma tribo de Israel. Era Deus dizendo: eu sou o alimento para o meu povo, diariamente. Do lado esquerdo você vai colocar outra mesa, e nessa mesa não vai ter pão, porque nem só de pão viverá o homem. Mas nessa outra mesa você vai ter um candelabro de ouro com 7 pontas, que tem que ser abastecida diariamente com azeite, a fim de que esse azeite seja combustível para o fogo, porque o fogo não pode se apagar, o lugar tem que estar iluminado. Aí Moisés está ouvindo aquele negócio, começando a se preocupar, porque Deus diz para ele: no meio eu quero que você coloque outro altar. Só que esse outro altar não é altar de holocausto, é um altar de incenso, é um altar de oração, é um altar onde o sumo sacerdote vai acender o incenso, balançar ele para lá e para cá, a fim de que o primeiro cômodo seja cheio de fumaça, e quando ele não enxergar mais nada, ele possa entrar no segundo cômodo, porque a fumaça provém do incenso. O incenso representa a oração dos crentes, a oração do seu povo. Então, quando o lugar está cheio de oração e o sacerdote não consegue enxergar, mas um palmo à sua frente, é a hora de entrar no Santo dos Santos, porque até para entrar na presença de Deus tem que ser pela porta da oração. E aí ele entra no segundo cômodo. O que tem no segundo cômodo? Tem uma arca, que é um caixote de madeira de acácia, betumada por dentro e por fora, com ouro por dentro e por fora, que tem uma tampa que é chamada de propiciatório, que tem 2 querubins de frente um para o outro em sinal de reverência, que representa a inacessível glória de Deus. Então, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele trazia na sua mão sangue, e esse sangue ele passava nas 4 pontas da arca, a fim de que Deus pudesse perdoar o pecado do povo e dar mais uma chance para o povo poder viver mais um dia, mais um tempo, mais um mês, mais um ano. Aí Moisés está preocupado, dizendo: Senhor, espera lá, como é que vai ser isso? Porque nós não somos hábeis, não tem ninguém com mão de obra especializada. Esse povo aqui era tudo escravo no Egito. A única coisa que eles sabem fazer é pirâmide. A única coisa que eles têm prazer em comer é pepino, cebola e peixe do Egito. Deus diz: fica tranquilo, porque o meu Espírito já desceu sobre 2 homens. Quantos homens? 2 homens no meio do arraial, e os capacitou para tal obra. Então tudo que Deus queria era habitar no meio do seu povo. Então o tabernáculo móvel serve para isso, para Deus habitar no meio do seu povo. E curiosidade, abre uma aspas aqui, tudo que aquele povo almejava era Deus no meio deles, através do tabernáculo. E sabe quem é o tabernáculo hoje? Depois que Jesus morre na cruz do Calvário e que vem o Espírito, o Ruach de Deus, no capítulo 2 de Atos, o tabernáculo móvel é eu e você. Então tudo que eles sonhavam naquela época, Fábio, nós vivemos hoje. Não precisa mais de candelabro na igreja. Por quê? Porque ele já está aqui, que é o Espírito Santo. Não precisa mais de mesa com pão na igreja. Por quê? Porque o Espírito já é o pão, a mesa da igreja. Ele está aqui. Não precisa mais de arca na igreja. Por quê? Porque a presença de Deus já está aqui.
não precisamos de utensílios para provar que Deus está aqui. Porque Ele já está aqui, está em mim, está em você, está em nós. Então, o candelabro tem uma representatividade importante, porque dentro do lugar santo, que é o primeiro cômodo do tabernáculo, ele representa o Espírito Santo. Entende isso? Não dá para ter alimento se não tem o Espírito Santo, não dá para ter oração se não tem o Espírito Santo. Lembra? Mesa de pães, alimento, altar de incenso, oração. Não dá para ter presença de Deus, arca da aliança, se não tiver candelabro, se não tiver o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele que clareia, é Ele que alimenta a nossa vida. Aí olha só isso aqui. O candelabro, então, representa dentro do tabernáculo o Espírito Santo. Até aqui tudo bem, gente? Amém. Aí eu me vejo, lá em Apocalipse, capítulo de número 1, se você puder abrir aí, e o verso de número 12. Enquanto você abre o tomo água, abre aqui no copo. O verso 12, a parte. Vamos ler o versículo todo? Alguém que encontrou, por favor, fica de pé e lê bem alto. Eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Quantos castiçais? 7. Quantos castiçais, irmão? 7 castiçais de ouro. O próprio João vai explicar, dentro desse capítulo, que os castiçais representam a igreja, sim ou não? Está lá no finalzinho aí desse texto. Que os castiçais representam a igreja. Isso aqui me trouxe uma certa curiosidade que eu quero compartilhar com os irmãos. João, quando está na sua visão, arrebatado em espírito, a Bíblia diz que ele viu 7 castiçais de ouro, 7 estrelas. As 7 estrelas representam os 7 pastores, o anjo da igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, assim como os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Mas entenda comigo uma coisa: a igreja só é igreja por causa do Espírito Santo. Lembra lá capítulo 16 de Mateus? Jesus fez uma pergunta aos discípulos: o que dizem ser o Filho do Homem? Aí um se levanta e diz assim: dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Aí Jesus pergunta para eles: e para vocês, o que eu sou? Aí eles ficam em silêncio até que o Espírito de Deus toma Pedro, fala na boca de Pedro, e Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Aí Jesus diz: Pedro, quem te revelou não foi a carne, quem te revelou não foi o homem, quem te revelou foi o meu Pai, através do Espírito. Aí Jesus diz algo interessante: mas por conta disso eu te digo que tu és Pedro. Diga Pedro. Pedro. E como eu disse aqui na última aula, Pedro é pedra pequena no grego. Aí Jesus diz: mas sobre essa pedra, que é Patros, rocha maciça, eu vou edificar a minha igreja. Tá bom? Tá bom. Mas só pode haver edificação através da revelação do Espírito de quem é Jesus na nossa vida. Então como é que a gente é igreja? É só igreja porque estamos reunidos? É só igreja porque a gente tem um tempo para congregar? Não, nós só somos igreja porque o Espírito habita em nós e é Ele quem opera tudo em todos. Então o texto diz assim, que o Filho do Homem passeava no meio dos 7 castiçais. Isso aqui é interessante, porque o castiçal, ele tem 7 pontas. Quantas pontas? 7 pontas no total. É uma central, e do lado direito 3, e do lado esquerdo 3. Tem toda uma simbologia judaica que eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Eu quero apenas trazer a parte mais espiritual aqui do candelabro. E isso é interessante, por quê? Porque se havia 7 castiçais, 7 vezes 7 dá 49. Sim ou não? Todo mundo concorda? Então, o que João está mostrando para nós aqui? E através do texto de Isaías, o que nós descobrimos?
descobrimos 49 tipos de ação do Espírito Santo, diferente uma da outra, no meio dos 7 castiçais. Quantos espíritos Isaías diz que tem? 7. Quantos? 7. Diga 7. 7. Então, de 7 espíritos, cada espírito representa um candelabro. Cada candelabro tem 7 pontas, 7 vertentes. Então, se cada um tem 7 vertentes, cada um atua de uma forma diferente. E é isso que nós vamos estudar aqui essa noite. Amém? Quem tem coragem ainda, diga amém. Amém. Vamos lá então. Vamos ao primeiro castiçal. Qual é o primeiro castiçal? O Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, verso 2. Nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor representa o primeiro castiçal. Esse Espírito do Senhor, ele age de 7 formas diferentes. Primeira, Espírito de Deus, está lá em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 2. Se você tiver caneta e papel, anote para você ler depois na sua casa, mastigar isso direitinho, tá bem? Que diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vemos aqui a semana passada, lembra? Então, primeiro, ele é Espírito de Deus. Segundo, ele é Espírito da glória de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 4 e o verso de número 14 diz: sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E isso ainda tudo dentro do primeiro candelabro. São 7 Espíritos de Deus, 7 candelabros, 7 ações diferentes, que refletem-se como um todo em 49 ações diferentes. Você acha que o Espírito Santo está limitado a uma forma de agir? Você acha que o Espírito Santo está limitado a uma forma de falar? Limitado a uma forma de conduzir? Irmãos, Deus é multi. Isso é o que foi revelado para nós. E o que não foi revelado? Então, terceiro, Espírito do vosso Pai, lá em Mateus capítulo 10, versículo 20, diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós. Espírito da boca de Deus. Olha só que interessante. Lá em Isaías capítulo de número Salmos 33 e verso 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O que ele está dizendo? Pelo sopro. Lembra que Espírito é ruach, é sopro. Não sei se você lembra disso da primeira aula. Então tudo foi feito pelo sopro, pelo Espírito que saiu da boca de Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios capítulo 3 e verso 3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso quer dizer que o Espírito fala, ele escreve na tábua do nosso coração. Ah, pastor, mas o fulano tem um coração de pedra. Não tem problema, porque o próprio Isaías diz que ele é um martelo que esmiuça a penha e ele troca corações de pedra por corações de carne. Por último, sopro do vento de suas narinas. Olha o que está dizendo aqui, 2 Samuel capítulo 22 versículo 16: e apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento de suas narinas. O que abriu o mar vermelho, irmão? O que abriu o mar vermelho? O sopro das narinas de Deus. Abriram o mar vermelho e Israel passou a seco. Então esse primeiro candelabro, ele reflete a ação do Espírito do Senhor. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia Espírito do Senhor, você vai ver todas essas ações acontecendo ao mesmo tempo. Isso falando de Espírito do Senhor. Agora vamos passar para o segundo candelabro aqui. O segundo candelabro, ou o segundo castiçal, é o Espírito de sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra.
Conhecimento você adquire aqui, sentado, ouvindo, numa sala de aula, numa cadeira de faculdade, né? Isso é conhecimento, o que a gente adquire ao longo da vida e ao longo do que as pessoas vão nos passando. Mas sabedoria tem um cunho espiritual. E existe o Espírito que se manifesta como Espírito de sabedoria. Vamos então, dentro desse Espírito de sabedoria, ele também é conhecido como Espírito excelente. Porque lá em Daniel 5:12 diz: porquanto se achou neste Daniel um Espírito excelente. Se nós tivéssemos aqui uma lousa, eu ia desenhar para vocês. Porque o que acontece? Nós precisamos entender que dentro de cada área o Espírito Santo age de forma diferente. Dentro de cada situação, de cada conhecimento, de cada ciência, ele age de formas particulares e diferentes. Mas nós, como seres humanos, tendemos a pegar o Espírito Santo, Deus, seja lá o que for, e colocar dentro de uma caixa e limitar a ação dele, porque nós achamos na nossa pequenez que Deus só pode fazer assim. E Deus só pode fazer assim, o assado. E não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha limitado à nossa imaginação, à nossa vontade, ao nosso querer, ao que nós achamos que vai acontecer. Tudo bem? Segundo, espírito de Zorobabel. Essa aqui é intrigante. Ageu 1:14, parte A. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá. O que isso aqui está dizendo? Zorobabel era quem? Quem era Zorobabel? Alguém arrisca? Zorobabel era um príncipe de Judá. Era o governante de Judá pós-exílio, quando os filhos de Israel estão voltando. O que o texto está querendo dizer para nós? O Espírito de Deus, dentro do Espírito de sabedoria, também age como Espírito de governo. Espírito de excelência, de governo. Irmão, entenda uma coisa. Deus deu ordem ao homem e disse: governa. 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 Porque dentro de nós existe o Espírito Santo e ele também age como Espírito de governo. Espírito de Josué, Ageu 1:14. E o Espírito de Josué, filho de Josadá, continuação. Quem era Josué? Sumo sacerdote. O que o texto está dizendo? O Espírito de Josué, posição eclesiástica, sacerdócio, autoridade espiritual. Esse é o Espírito que habita dentro de você. Olha, mais um, Espírito de sabedoria, que é o que nós já lemos, que está lá em Isaías 11:2. Outro, Espírito de adoção, Romanos 8:15. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O que o texto está dizendo? Recebemos o Espírito de adoção. Por quê? Nós não éramos filhos. Mas a todos quanto creram, recebeu o direito de ser chamado. Por quê? Por causa do Espírito de adoção. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Agora, Isaías capítulo 32:15 diz: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto. Por que Espírito do alto? É Deus dizendo: meu Espírito não é da terra. Aleluia. Chegou uma época da criação pós-pecado que Deus disse: o meu Espírito não pode conter ou conviver ou estar com o homem. Por quê? Por causa do pecado. Mas aí o Espírito de adoção nos tornou filho.
que nos proporcionou sermos cheios do Espírito, e agora nós entendemos que esse Espírito não é daqui, esse Espírito é do alto, as suas qualidades são divinas, os seus atributos são divinos, então o relacionamento com Ele é diferenciado, não pode ser como qualquer coisa. Eu não posso tratar o Espírito Santo como eu trato as pessoas à minha volta. Eu não posso tratar o Espírito Santo como eu trato qualquer coisa na vida. Por quê? Porque ele é um ser espiritual, embora pessoal, mas que eu preciso ter um mínimo de entendimento para poder conviver com ele. Aleluia. O Espírito Santo quer conviver com você. Glória a Deus. Agora tem dentro do Espírito de Sabedoria, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Glória a Deus. Isso aqui é lindo. Eu quero que você bata no peito assim, diga eu. Não. Diga eu. Forte, irmão, forte. Eu não tenho, não recebi espírito de temor, mas eu recebi espírito de fortaleza, espírito de amor e espírito de moderação. E espírito de moderação. Valeu, glória. Glória. Fortaleza, amor e moderação. Fortaleza, amor e moderação. Eu sou fraco, você não é fraco, você é forte. Glória. Aleluia. Eu não consigo, você consegue, porque Jesus já venceu por você. Arranque essa palavra da sua boca, do seu vocabulário. Você não recebeu o espírito de temor, você recebeu o espírito de fortaleza. Aleluia. Ah, mas olha, é difícil amar, é difícil porque as pessoas hoje não amam, então eu não vou amar, então eu vou me reservar, então eu vou me... O Espírito te deu um espírito de amor para você amar. Deus te deu um espírito de amor para você amar. Glória. Não rejeite isso. Aleluia. Um dia alguém perguntou e disse assim: bom, já que você é pastor, você pode me responder isso aqui. Então diga: já que Deus é amor, por que as pessoas não amam? Eu disse: porque as pessoas não são Deus. Porque você bem já respondeu sua própria pergunta. Porque Deus é amor. Mas as pessoas não têm que amar umas às outras? Elas têm que amar. E por que não amam? Porque não conhecem o Deus de amor. Porque não receberam o Espírito de amor, que só pode vir através do Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de amar. Então você não só tem dificuldade de amar, você tem dificuldade de se relacionar com Deus e com o Espírito Santo. Porque Deus não tem o amor, Deus é amor. Aleluia. E foi por conta que Ele é amor, que Ele entregou. Então quem ama, Se entrega. se entrega. Meu Deus. Esse é um fator importante. Tem muita gente que diz assim: porque eu não consigo ainda, porque Deus não eu não amo ainda, porque Deus não. Jesus disse: amai. Amai é uma atitude. É mandamento. Você não vai esperar Deus colocar amor no coração. Não. Você tem que tomar atitude. Atitude. É manda. Gente, olha, amor não é sentimento, não. Esquece o que Shakespeare disse, esquece o que o filme de princesa e de príncipe, Romeu e Julieta, sei lá o que vocês assistiram, tiveram com base de amor. Amor não é sentimento, amor é mandamento e decisão. Amai. É muito racional, né? Racional demais. Ame. Mas eu odeio. Ame, é escolha. Aleluia, Jesus. Você tem que escolher. Porque é um mandamento. O dom do amor não é para todos, não, pastor. Oi? O dom do amor não é para todos, não. O dom do amor talvez não seja para todos, mas o mandamento é para todos. É, para todos. O mandamento sim. Porque quando falamos de dom de amar, envolve outras coisas, de forma mais profunda. Eu concordo com o senhor, mas amar é mandamento, irmão. Engula seu orgulho e ame. Porque senão você vai para o inferno se você não amar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém.
Então tá bom. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Terceiro castiçal, espírito de inteligência. Lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 23, diz assim: e vos renoveis no espírito de vosso sentido. Espírito de vosso sentido. Alguém tem uma tradução diferente? Efésios 4 o quê? Efésios 4 e 23. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e verso 23. Portanto, abandone o velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava vendo destruído pelos seus desejos enganosos. Esse é o 23, 4 e 23? Não, peraí. A vos renovar pelo espírito da vossa mente. Espírito da vossa mente. Bom, tem algum termo diferente desse? Preciso que o coração submete de vocês sejam completamente renovados. Tá. Pode, André? Peraí, que já fala. Serem renovados ao modo de pensar. O modo de pensar, essa é boa. Essas são boas. Diga o seu. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vosso sentido. Por que eu pedi outra versão? Para ficar mais claro. Porque sentido é modo de pensar. Romanos 12. Alguém acha aí Romanos 12? Modo de pensar. Ah não, eu nasci assim, eu aprendi assim. Só falta cantar a Gabriela. Não é assim. É ou não é? Não, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. 12 o quê? Vai morrer logo. 12 o quê? O 12 e 1, né? O 1 e o 2, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Pronto. Renovai o entendimento. A renovação de entendimento, a renovação de pensamento, ela só pode vir através do Espírito Santo. Aleluia. Quem tem dificuldade para renovar o entendimento, tem dificuldade para entender o que Deus tem para a sua vida. É verdade. Olha lá. Espírito de profecia. Apocalipse 19:10 diz: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que ele está dizendo? A maior profecia é o testemunho de Jesus, é a cruz, é a ressurreição. Aleluia. Alguém pode dar uma glória a Deus por Glória isso? a Deus. Espírito dos deuses santos. Vamos ler lá em Daniel, capítulo 5, verso 11. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. É, Deus. Pastor, por que está no diminutivo, no minúsculo aqui? É porque quem está falando aqui é um pagão. Então ele não conhece ainda o Deus Santo. Então, quando você vai escrever, você escreve de acordo com o que você ouve. Mas nós temos a noção, a ciência, sabemos que ele está se referindo ao Espírito de Deus. Porque o que dirigia Daniel era o Espírito de Deus. Ele está dizendo: tem no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Aleluia. Será que essa noite tem alguém aqui que tem o Espírito dos deuses santos? Aleluia. Irmãos, ó, nosso pastor está online ali, ó. Que bênção. Deixa ele ver nós aqui, ó. Que bênção. Ó o pastor lá, ó. Pastor! Deus abençoe. Depois a gente fala com ele. Olha, escute aqui. Há uma coisa interessante dentro disso aqui. Porque o Espírito de Cristo, como diz lá em 1 Pedro 1:11,
Que na verdade, lembra que eu falei sobre Cristo? Eu falei que Cristo não é o sobrenome de Jesus, pelo amor de Deus. Cristo é uma forma de chamá-lo, dentro do contexto hebraico, de ungido. Aliás, dentro do grego, perdão, ungido. Então ele é ungido. O que está dizendo? Olha, o Espírito ungiu Jesus. Quem ungiu Jesus foi o Espírito. Nós lemos o Isaías capítulo 11, verso 2. Lembra quando Jesus entra dentro da sinagoga, pega o rolo do profeta Isaías e está dizendo assim: porque o Espírito do Senhor Jeová está. Ele está respondendo esse texto aqui. Aleluia, Jesus. Porque está dizendo o texto de Isaías 11, 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E ele está na sinagoga dizendo: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então até Jesus foi ungido pelo Espírito. Imagina eu e você. Glória. Aleluia. Imagina nós. Eu tenho comigo, pastor, foi quando João Batista batizou ele. Olha, quando João Batista batiza Jesus, o Espírito vem em uma forma corpórea de uma pomba e um trovão ecoa. Está no texto. Só quem ouve o que o trovão disse foi Jesus e João. A multidão não ouviu. A multidão ouviu um estrondo. E o pai diz: esse é meu filho amado, Aleluia. Glória a Deus. a quem eu me comprazo na alma, Glória a Deus. em quem eu tenho prazer na alma. Glória a Deus. Olha, vamos encerrar aqui o Castiçal 3, que ainda falta 4. O Espírito de Jesus Cristo, só para complementar, Filipenses 1,19: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vamos para o quarto castiçal, que é Espírito de conselho. Quarta manifestação do Espírito através do castiçal, o Espírito de conselho. Lá em Lucas capítulo 1 e versículo de número 15, Lucas vai dizer o seguinte: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Olha, é uma das poucas vezes que a Bíblia chama o Espírito de Espírito Santo, talvez uma das primeiras. Não vou dizer isso aqui porque eu não tenho certeza agora, mas se não me falha bem a memória, é a primeira vez que o Espírito é chamado de Espírito Santo, porque reflete a santidade no caráter de João Batista. Porque João Batista foi chamado para pregar. João Batista era filho de sacerdote, e como filho de sacerdote deveria ser sacerdote. Por que ele não foi sacerdote? Por que ele foi para o deserto? Porque ele não quis trilhar o mesmo caminho dos sacerdotes de Israel. Sabe por quê? Porque o templo estava corrompido. Sabe quem morava no pináculo do templo, pastor André? Satanás. Lembra que ele leva Jesus do pináculo do templo? Sabe quem mandava no culto no templo? Era o diabo. Lembra quando Jesus entrou dentro do templo e meteu o chicote em todo mundo? Que expulsou os cambistas, que expulsou aqueles que estavam trazendo desgraça, desordem e má fama para a casa de Deus? Irmão, na boa, tem hora que você tem que mandar andar mesmo. Deus falou para Saul: vai ficar com dó de Saul até quando? Porque eu já rejeitei, manda passear, irmão, já escolhi outro. Não, pastor, Deus não faz essas coisas. Como não? Como não? Eu lembro que a primeira igreja que eu pastoreei, no dia que eu tomei posse, tinha 8 pessoas. Quando eu tomei posse, 4 foram embora. 2 pastores e 2 missionários. Ó, top, já comecei com 2 pastores e 2 missionários. Show, sucesso. Falei, vai, vamos que vamos, né? Vamos embora.
6 meses pregando, 6 meses evangelizando, 6 meses fazendo aquele bairro virar de ponta cabeça e uma alma não se convertia. E eu fui orar, falei, Senhor, e aí, como é que é? O negócio está errado. Deus falou comigo, manda embora o casal que tem lá, os dois. Eu falei, como é que eu vou mandar embora os 2 casal que tem? Que é os únicos membros que eu tenho. É quem me ajuda a pagar o aluguel. Eu vou fazer o quê? Fechar a igreja? Primeira igreja já fecha assim, como é que vai ficar eu? Eu falei, então prepara uma situação. E Deus preparou uma situação. No dia da situação, pastor, eu quero ir embora. Vá com Deus. É de Deus. Deus já falou comigo, pode ir. Aí o irmão dizia, eu vou atrás. Vai em nome de Deus, já tinha falado comigo, pode ir. Mas como é que você vai fazer com o aluguel? Eu disse, mas irmão, a igreja é de quem? De quem é a igreja? É de Deus. Então se é dele, ele que deu um jeito de pagar o aluguel. Foram embora. Quando foram embora, almas começaram a aceitar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tinha pessoas que passavam na rua e deixavam a oferta na mão do porteiro. Glória a Jesus. Tinha uma mulher que passava a noite, ela usava branco porque ela trabalhava, penso eu, que no hospital. E ela deixava o envelope de dízimo dela todo mês na mão do obreiro na porta da igreja. E quando a gente ia ver o que tinha no envelope, era o dinheiro exato do aluguel. Aleluia, Jesus. Então, tem hora, tem que mandar andar. Mas faz o seguinte, procura ter um rumo. Vai fazer o quê? Não quer entender o que o Espírito tem para você. Quando você não quer entender o que o Espírito tem para você, você sobra na soma. Quando você não quer entender o que o Espírito de Deus tem para a tua vida, tem para a tua história, tem para o teu ministério, tem para essa igreja, você sobra na soma de Deus. É difícil falar isso no tempo em que a igreja tem que ser inclusiva. Não sei se foi que arrumar esse nome. Mas enfim. Mas é assim que é. O Espírito de Deus, ele só pode trabalhar na minha vida, porque ele é educado, ele não é o diabo. Ele é educado. Ele bate na porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Se você quiser aprender, ele vai te ensinar. Se você quiser ouvir, ele vai falar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim ou não? Aí o Espírito de conselho. O Espírito de conselho, lá em Zacarias capítulo 12, e o verso 10, assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graças e súplicas. Está vendo que até para orar você precisa do Espírito Santo? Pastor, não consigo ficar 10 minutos orando, está faltando o Espírito de graça e súplica. Peça para ele. Espírito Santo, manifesta em mim o Espírito de graça e súplica, o Espírito de oração. Gálatas 4:6 diz: e porque sois filho de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama papai, que nós lemos aqui, que é o Espírito de seu Filho. Ou seja, dizendo o quê? Que o Espírito Santo, além de ser Espírito de Deus, também é Espírito do Filho, Espírito de Jesus, que atua em nós, que como filho, ele obedeceu a voz do Pai, como filho, ele obedeceu o mandamento do Pai, como filho, ele se entregou pela humanidade, por causa do amor do Pai. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter o mesmo Espírito que Jesus teve, para se entregar pela vontade do Pai, para se entregar pelo propósito do Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para encerrar o Espírito de conselho, João 14:16, e eu vos rogarei ao Pai. Vai rogar a quem? Pai. Ao Pai, que ele vos dará o outro. O outro quem? Outro O Consolador. Consolador, o Paracletos. O Consolador. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos agora para o... Pode falar. Isaías falava, né, que e o seu nome será
conselheiro. O Espírito de cima estava sobre Jesus. Sim. Vamos lá. E ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem mais? Deus. Vamos ler o texto? Aonde? Vamos ler. Está onde esse texto? Vamos procurar. Eu também não lembro onde está agora, de baixo pronto. Procura esse texto. Tem uma coisa interessante nesse texto. Estava falando e eu estava aqui. Sim, tem uma coisa interessante. E não está anotado aqui. Bem lembrado desse texto. Impressão minha ou está calor aqui dentro? Estou suando? Silêncio meu tem muito. Qual papel aí? A irmã trouxe papel aqui. Quem achou aí, irmão? Pode ler. É Isaías também. Pode dar um Google, fica tudo mais fácil. Isaías 9:6. 9,6? Pode ler, alguém fica de pé, por favor, e leia, por gentileza. O domínio dos seus, um filho dos seus, um principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Continua o texto. 7. O 7, por favor. Isso. Do aumento deste principado da paz não haverá fim. Pronto. Isso. Obrigado. Primeiro, o principado está sobre os seus ombros. E lá embaixo, depois que ele é tudo isso, o seu reino não é um reino eterno. Aleluia. Mas aí já não entra no Pai da eternidade? Hã? Como pai, mas não como governante eterno. Porque aí entra na questão do milênio. Porque governo eterno. Quando a Bíblia chama ele de pai da eternidade, ele é pai para quem? Para os seus filhos. Mas aqui ele está falando de governo. E quando ele fala de governo, ele fala de uma estrutura, de um sistema, que é a Nova Jerusalém. Aleluia. Porque ela não tem fim. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que, através do espírito de conselho, nós somos fortalecidos naquilo que ele é, no que ele foi e no que será pela eternidade. Porque todo pai, como Deus já havia revelado a Jesus, e ele lá no capítulo 14 disse: eu vou para o meu pai, mas eu volto, não se turbe o coração, porque eu vou para quê? Preparar lugar. E se eu for Vou buscar vocês. e vou preparar lugar, eu voltarei outra vez. Deus. E aqui tem uma curiosidade. A curiosidade é a seguinte: não é que Jesus foi para preparar lugar, já está tudo pronto. Desde a fundação. Desde a fundação do mundo. Quem entender Nova Jerusalém. Está tudo pronto. Desde a fundação do mundo. O que ele está dizendo? Não turbeis o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não já estivesse tudo pronto, eu diria a vocês: eu vou preparar lugar, para ficar tranquilo. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez. Então está tudo pronto. Glória a Deus. Mas merecia mais um glória. Está tudo pronto, irmão. Aleluia. Vamos lá. Quinto cartiçal: espírito de fortaleza. E quando a gente fala do espírito de fortaleza, é impossível a gente não lembrar do espírito de Elias. 2 Reis 5, 2 e 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O espírito de Elias. Irmão, o profeta Elias é um personagem muito importante dentro do cenário da cultura judaica. Muito importante.
a ponto de se dizer o espírito de Elias. Mas por que esse nome tomou-se essa proporção? Era por conta do nível de relacionamento que Elias tinha com Deus. E aí alguém olha para Eliseu e diz assim: o espírito de Elias está sobre ele, porque o espírito de Deus ainda não era revelado. Então tudo que eles viam, quem era? O espírito de Elias. Tudo que eles viam, o que era? Elias agindo, fazendo. Então quando eles veem sobre Eliseu um poder igual ou maior, eles dizem: o espírito de Elias está sobre ele. Num lugar onde ninguém tem a revelação do espírito, que quando chega assim, então Elias, o espírito de Elias. É por isso que ele é chamado assim. Pastor, eu não entendo uma coisa. Então diga que a gente vai tentar entender junto. Não, os profetas profetizaram que Deus tomaria Elias em cima da cabeça de Eliseu. Sim, E aí tomou, assim fez. sim. E depois eles aborreceu Eliseu para ir atrás de Elias, caçar Elias. Aonde? Como assim? A Não entendi. palavra, buscar Elias. Porque Elias tinha subido, né? Não. E Eliseu ficou, né? Ficou. E eles aborreceram Eliseu para procurar Elias. E eles procuraram Elias para todo lado deles. Os profetas. Bom, Essa passagem pastor ainda não viu. não, eu não me recordo dela não. Mas procura que a gente entende junto. Pois é, Me mostra aí que a gente entende junto. quando ele toma ele ali, que ele atravessa o Jordão e volta ali com a casa. Quando ele volta, quando ele retorna. É. Tá. Bom, eu não vou te falar nada sobre isso agora porque eu não me recordo exatamente do texto. Mas a gente pode pegar a lei com mais tempo e tentar entender o que quer dizer o texto ali, tá bom? Mas por isso que eu não vou te falar nada agora de bate-pronto, tá bem? Espírito de Elias e, segundo, espírito de revelação. Efésios, capítulo de número 1, verso 17. Para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação do quê? Essa é a pergunta. Porque quando a gente pensa em revelação, a gente pensa no quê? Número de CPF, nome, né? Cor de combinação. Ninguém? Só os mais antigos vão saber o que é combinação, né? Eu sei porque eu ouço falar, tá bem? Mas da minha época. Enfim. Então, mas que revelação é essa? Que espírito que revela esse? É o espírito que revela a palavra. É o espírito que revela a graça. É o espírito que revela a verdade de Deus. Ok? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Que convence, né? E que convence. A palavra convence. Isso. Perfeito. Segunda Crônicas 36, 22 chama esse espírito de fortaleza de espírito de Ciro, rei da Pérsia. Interessante, né? Por que espírito de Ciro? Porque o que Segunda Ciro... Crônica. Segunda Crônica, no meio sabático. Segunda Crônicas 36, 22. Segunda Crônicas 36, 22. Por que espírito de Ciro? O profeta Isaías profetizou sobre o rei Ciro 150 anos antes de ele nascer. Ciro foi alguém escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Então, quando ele tomou atitude, quando ele fez o que fez, logo alguém disse: o espírito de Ciro. Por quê? Lembre-se que o Espírito Santo não era revelado ainda. Então, quando alguém tomava uma ação dessa proporção, se chamava, assim como o profeta Elias, o espírito de Elias, o espírito de Ciro, porque só pode ser algo divino, só pode ser algo sobrenatural. Tudo bem? Amém, irmãos? Pastor, no caso, quando Eliseu ele disse para Elias, ele pede, na verdade, porção dobrada do Espírito. O que ele quer dizer com isso? Porção dobrada. Lembra que o Espírito Santo era dado por porção no Antigo Testamento? Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Como é que funcionava? O Espírito Santo vinha por porções, não na sua plenitude. Ok? Então, à medida que o profeta recebia o Espírito por porção, ele entregava aquilo que Deus disse à medida que aquela porção durava. Por exemplo, tá vendo? Um exemplo. Aqui é o Espírito Santo. Vamos supor que aqui é o Espírito Santo. Então ele quer derramar para mim uma porção que cabe aqui dentro. Então ele derrama em mim uma porção.
É um pouco, é uma fração do que pode conter aqui. É o que tem igual o milagre, né, pastor, do dia que Eliseu lá com a viúva. É uma porção. Então o que acontece? Essa porção vinha sobre o profeta. E ele então entregava, fazia, realizava o que tinha que ser feito. E o Espírito voltava. Ele não permanecia. Ele não habitava. Ele não morava no homem. Então quando Eliseu pede porção dobrada do Espírito que estava em Elias, ele entende o seguinte: se o Espírito vem por porção, e por porção você é quem é, eu quero o dobro do que você recebeu, porque eu quero fazer o dobro do que você já fez. Aleluia. Porque Deus não quer, Deus não precisa de outro Giovanni. Um já dá muito trabalho para ele. Deus precisa de pessoas que querem receber mais do que o que eu recebi. Então, no caso, é por isso que Eliseu fez 14 milagres. Exatamente, pode ver, exatamente 14 milagres. E Elias 7. E Elias 7. Aí alguém pode dizer assim para Eliseu: ah, morreu frustrado, porque quando ele morre, ele não cumpriu os 14. Quando Eliseu morre, ele faz 13. E agora? Faltou um. Mas ele não pediu porção dobrada? Então, quando teve uma guerra, que alguém caiu na tumba de Eliseu, quando coçou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Cumpriu-se porção dobrada. Então, irmãos, isso é muito poderoso. A ação do Espírito Santo é muito poderosa. Vamos para o encerramento. Vamos aqui, ó. Nós estamos no sexto, né? Espírito de conhecimento. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Espírito de conhecimento. Pastor, não sei pregar. Busque o Espírito de conhecimento. E leia, busque, entenda. Pastor, eu não sei ensinar. Busque o Espírito de conhecimento. 1 Coríntios 15:45 diz: assim está escrito: o primeiro homem Adão também foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. O que isso quer dizer? Que o Espírito vivifica o homem, transforma, dá vida aquilo que é morto. Salmo 51:12: sustém-me com o Espírito voluntário, que até para ser gentil e ser voluntário tem que ter o Espírito Santo. Meu Deus. Ei, deixa eu falar isso aqui. Não mexa com isso não. Isaías 4:4: quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, e com espírito de justiça e com espírito de ardor, espírito de justiça, o espírito discerne o que é justo e o que não é justo. Então por isso devemos buscar o Espírito para julgar. Pastor, mas julgar é só Deus que julga. Será? Não. Paulo Só que essa julgar pessoa precisa julgar com a regra de Deus, né? Isso. Não, lembra? Não julgueis para não ser julgado. Quem lembra disso? Mas que tipo de julgamento é esse? Baseado no quê? Um dia eu arrumei uma briga com o irmão depois do culto, rapaz. Antes de eu vir para cá, para Portugal, fui pregar na igreja, uma grande igreja, e falei isso lá. O irmão ficou bravo comigo. Você induziu a igreja à heresia. Você é fraquinho demais. Você não sabe o que está aqui. E falou. Isso no meio, assim, lá embaixo, no centro da igreja. Eu ouvi. Aí disse para ele: sabe o que Jesus falou? Jesus falou o seguinte: que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então a gente julga a árvore se ela é boa ou mal pelo quê? Pelos frutos. Então, que tipo de fruto você está produzindo aqui, meu irmão? Dê as costas agora. A Bíblia é o nosso manual de fé. Se nós temos um manual, se nós temos uma lei serve para quê? Não é julgar de acordo com o que eu acho,
de acordo com o que eu elaborei, é de acordo com a palavra. Se a palavra diz que está errado, está errado. Giovanni, o interessante é que o próprio apóstolo Paulo, quando ele pregou em Tessalônica, ele pregou em Bereia, ele louvou os bereanos porque julgaram a palavra que ele pregou. E disse, enquanto eu pregava, eles conferiam para ver se era aquilo mesmo que eu estava dizendo, era verdadeiro. Mas hoje tem gente que não gosta de ser questionado. Esse é um exemplo fantástico. Pergunta. Sabe o que eu fiz na igreja uma vez? Eu estava contando para os meninos aqui semana passada. Eu cheguei na igreja e falei, irmãos, olha, eu li na Bíblia hoje e eu quero pregar um texto com vocês aqui que, olha, adulterar não é tão pecado assim como vocês acham, não. Fornicar também não é tão pecado assim, não. Tem sim uma norma, tem sim um preceito bíblico. Comecei a pregar. E só bobagem, só bobagem. E fiquei esperando. E ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Ninguém falou nada. E eu fiquei aguardando. Eu continuei, ó. Só coisa errada. Só os negócios tenebrosos. Que era um curso para obreiros que eu estava dando na igreja, para os nossos obreiros lá, né? E só. E ó, tem mais uma coisa, hein? Chegar em casa, se a mulher falar qualquer coisa, abre para ela a Bíblia, mostra para ela que ela tem que ficar calada na igreja. E o pessoal assim, olhando, até que graças a Deus alguém levantou. Disse assim, ô pastor, na boa, o senhor está bem? O senhor está legal? Por quê? Eu não estou entendendo por que eu não estaria bem. Ô pastor, eu acho que você está cometendo algumas infrações bíblicas aqui. Eu não conheço muito, não quero aqui contender contra o senhor, tal, aquela coisa toda com o maior cuidado. E eu disse, eu estava com medo já, estava ficando preocupado. Porque nós precisamos ser como os irmãos bereanos. Espera aí, será que o pastor está certo mesmo? Porque eu estou lendo aqui. Não está lendo, então vamos confiar. Como assim confiar? Você tem o mesmo Bíblia aí. Lê também. Bora, vamos dialogar. Aí parece que o povo foi meio tolhido a pensar. E não, nós não podemos ser. Não, a gente tem que. Porque quando a gente questiona, nós aprendemos. Porque o questionamento nem sempre é uma crítica, às vezes é por falta do conhecimento. E às vezes a gente precisa compartilhar um com o outro para justamente aprender. E é isso que o irmão acabou de colocar aqui. Temos que ser como os irmãos bereanos. Temos que notar e falar, peraí, deixa eu ver se está escrito mesmo aqui. Irmão, pensa, Paulo pregando e os irmãos da igreja de Bereia falando, peraí, tudo bem, a gente sabe, Paulo, né, já ouviu falar e tudo, mas vamos ver se, vamos manter a nossa aqui, vamos ver se é verdade mesmo. Não é porque quem está falando tem autoridade, não é porque quem está falando tem cacife de conhecimento que eu vou concluir qualquer coisa. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Isso é importante. E por último, sétimo cardeal, espírito de temor. Temor. Olha, Ezequiel 11:19 diz, e vos darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro de vocês. Isaías 28:6 diz, o espírito, e será espírito de juízo para que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Ezequiel 1:21 vai dizer assim, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e levantando-se eles da terra, elevava-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. E, para nós encerrarmos aqui, o espírito de vida, Apocalipse 11:11, espírito de amor, como nós já lemos aqui, eu só coloquei aqui porque está dentro desse cardeais, 2 Timóteo 1:7, e espírito da verdade, João 14:17. Mas eu quero me ater só um pouquinho sobre o espírito de temor. Por quê, pastor? Porque esse espírito é o espírito que mais falta em nós. É o espírito de temor. Vocês já ouviram alguém dizer assim, não, eu estava no mundo, mas eu tinha temor? Quem já falou, já ouviu isso, até mesmo já falou, eu estava no mundo, mas eu tinha temor, tinha nada. Se tivesse temor, eu não estava no mundo. O que eu tinha então? Uma consciência.
que é o maior tribunal que gera medo. Porque só tem temor quem tem o Espírito. Só tem temor quem tem o Espírito. Pode ver. Quando você pega o celular, que vai acessar algum conteúdo indevido, não dá uma dorzinha aqui, não. Fala assim, rapaz, esse negócio que não é Deus, não. Eu não posso acessar isso aqui, não. Sabe, dá aquele receio. É o Espírito de temor. Quando nós estamos prestes a cometer algum pecado, nossa, que a gente sabe que é errado, a gente sabe que vai dar ruim, a gente fala assim, poxa, eu tenho que parar com isso aqui. É o Espírito de temor. Quando você deixar de sentir isso, é porque o Espírito Santo está mais com você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Isso se chama tentação. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, o espírito de temor que você está presente na nossa vida. Espírito de temor a o Espírito de Deus, temor a salvação, a perda da salvação. Aí João vai escrever dizendo, cuidado, hein? Cuidado, 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 acautelai-vos, cuidado para que ninguém tome a coroa de vocês. Coroa de salvação, coroa de glória, coroa de vivificação, coroa de poder, coroa de graça. Temor, que o Espírito Santo gere temor na nossa vida aqui essa noite. Que esse sétimo cartiçal, que é o Espírito de temor, possa ser presente na nossa casa, no seio da nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento com filhos, no nosso relacionamento com os nossos cônjuges, que o nosso relacionamento com as nossas lideranças. Já percebeu que não tem mais temor para nada? Irmão, eu lembro que falar de pastor, na minha época, era um negócio de doido. Era. Até então se levantou o jargão, não toqueis nos ungidos. Porque era um negócio descomunal. Falar de liderança, falar de quem ganhou ele para Jesus. Você tem entender que tem gente que tem coragem de falar mal de quem ganhou ele para Jesus? É. Falar contra a ação do Espírito na nossa vida. Eu sei que é assim, mas eu não quero. Então ele aceitou por emoção. Como assim, gente? Eu sei que Deus me chamou por isso, mas eu não quero. Estou entendendo. Aí Paulo diz assim, não extingueis o Espírito Santo. Aleluia. Não constranja o Espírito Santo. Esteja aberto para ele poder agir na sua vida e na sua casa. Porque a maioria dos problemas conjugais, familiares, são a falta de temor, falta do Espírito Santo. Deus não é mais centro, Deus não é mais adorado lá, Deus não é mais entronizado, Deus não é mais prioridade. E aí vai. Amém, amados? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tem uma pergunta, amor? Não, só uma conclusão. Então conclua. Isaías 33, verso 6, ele vai dizer: e havendo estabelecido nos nossos tempos ambas ciências da salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha aí. Tenha o temor do Senhor como seu tesouro, seu bem mais precioso. Meu Deus, olha, sinceramente. Giovanni, Diga. eu não sei, ninguém vai questionar. Então questione, por favor. Espírito de temor. Mas lá no outro texto diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Mas aí já conhece o temor. E aí, como é que faz? Como é que faz isso? Como é que faz, gente? São dois Depende. São dois tipos de temor. Ah, muito Porque bem. existe o temor a Deus E e o o temor temor do às medo. coisas. Muito bem. Existe o temor a medo. Deus e o temor às coisas. Existe o temor medo, o temor a Deus. Isso. O temor a Deus e o temor às coisas. É, isso aí. O temor, às vezes, ele pode ser confundido com medo. E o temor a Deus não é medo de Deus. Medo é covarde. Quando ele diz, Deus não te deu espírito de temor, ele está dizendo, Deus não te deu espírito de medo. Medo das Porque o medo paralisa a fé. O medo é o arquirrival da fé. Quando Pedro teve medo, que estava caminhando sobre as águas, o que aconteceu? Afundou. Afundou.
Olha, a palavra não temas existe na Bíblia 366 vezes. É um para cada dia do ano, e no ano bissexto ainda. Sobra um ainda. O ano bissexto. Não temos, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não. Então quando você levanta de manhã, Deus está dentro de você, não tenha medo. Quando você levanta na segunda, não tenha medo. Na terça, não tenha medo. Na quarta, não tenha medo. Na quinta, não tenha medo. Na sexta, não tenha medo. No sábado, não tenha medo. E no domingo, não tenha medo. Acabou? Não. Na segunda, não tenha medo. Levante sua mão direita para cima e diga: eu não terei medo. Porque Deus não me deu espírito de medo. Deus me deu espírito de fortaleza. Se é verdade, aplauda Jesus.